Se você está pensando em usar a canetinha ou usa e acha que qualquer treino vai funcionar, você pode estar cometendo um erro que está acabando com o seu resultado. Porque muita mulher está emagrecendo com a caneta, mas ao mesmo tempo está perdendo firmeza, músculo e ficando com um corpo completamente diferente do que ela imaginava, com mais flacidez, mais celulite. Talvez ninguém tenha te explicado isso ainda. O problema não é emagrecer, o problema é como você emagrece. Então fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar qual é o melhor treino para quem usa Monjaro, o que você precisa evitar e por que algumas mulheres emagrecem ficando mais bonitas, com o corpo mais durinho, mais slim, enquanto outras emagrecem e continuam sem gostar do próprio corpo. Primeiro você precisa entender uma coisa que é muito importante. Quando você usa o Monjaro, o seu corpo ele muda. Então a sua fome vai diminuir, você consequentemente vai comer menos e normalmente isso faz você emagrecer mais rápido. Ok. Só que aqui está o detalhe que quase ninguém te fala. Quando você come menos, o seu corpo não perde só gordura. Ele também pode e quase todos os casos perde massa muscular. E é exatamente aqui que o treino bem feito faz toda a diferença. Porque o músculo é o que dá forma ao corpo feminino. É o que deixa o glúteo mais firme, a perna mais desenhada, a cintura mais marcada. Sem isso, o peso pode até cair, mas o corpo não melhora de forma que você esperava. E aí você vai ficar frustrada. É por isso que algumas mulheres se olham no espelho depois de emagrecer e falam: ah, mas não era isso que eu queria. Estou sentindo muita flacidez, muita celulite, meu braço, minha barriga, meu glúteo. O problema está aí. Agora, presta atenção numa coisa aqui que ela realmente é muito importante. O pior erro de quem usa Monjaro é achar que precisa fazer horas de cardio. Então, mais esteira, mais bike, mais suor, mais aulas coletivas, funcional. Porque a mulher pensa, já que eu estou emagrecendo, vamos acelerar essa queima aqui. Vamos fazer um pouquinho mais de cardio. Só que isso pode piorar o resultado, porque o seu corpo já está recebendo menos energia pela redução da sua fome. Então você está comendo menos. E se você exagera no cardio, sem preservar músculo, o corpo começa a perder massa muscular ainda mais rápido. E aí acontece exatamente o contrário do que você queria. Você emagrece, mas fica sem firmeza, sem forma, sem aquele aspecto de corpo treinado, realmente slim e definido. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Qual é o melhor treino para quem usa Monjaro? Você tem ideia? Porque isso é o que eu vejo muitas mulheres que estão usando errarem por muito, não é errar pouco, errar muito. E talvez algumas pessoas não gostam dessa resposta. Então já senta aí, tá sentada? Musculação, treino de força. Esse é o treino mais importante para preservar o seu resultado. Porque quando você treina força, você manda um sinal para o seu corpo. Ó, corpo, esse músculo aqui é importante, preciso dele. Por favor, me ajuda, mantenha ele. E isso ajuda a manter a sua massa muscular mesmo durante o emagrecimento. Então, isso é uma coisa que tem que ser prioridade para você entender. Imagina que o seu corpo é uma casa, a gordura seria o excesso de coisa acumulado lá dentro dela, ok? E o músculo seria a estrutura da sua casa. Se você simplesmente tira peso rápido, sem preservar a estrutura da sua casa, a casa vai ficar pior. Mas se você preserva a estrutura enquanto reduz o excesso, o resultado fica muito melhor. E é realmente o que você está buscando. É exatamente isso que acontece no seu corpo. E tem um outro detalhe muito importante. Muita mulher começa a treinar errado usando Monjaro, então treina fraco, treina mal, sem intensidade, sem progressão de carga, fica ali só gastando energia. E isso não é suficiente. O seu treino ele precisa estimular de verdade o seu músculo. Não significa virar atleta, esquece isso, não é isso. Mas significa você parar de treinar sem intenção. O seu corpo ele precisa entender que existe um motivo para manter aquela massa muscular. Ó, estou estimulando meu glúteo, ele precisa manter essa massa muscular. Meu braço, minha barriga. Tem que ser prioridade. E outra coisa importante, você não precisa ficar treinando 2 horas por dia, 3 horas por dia. Isso é outro erro que a internet criou. Os treinos bem feitos, com intensidade, realmente funcionam muito melhor do que você passar horas na academia fazendo tudo aleatoriamente e fazendo quanto mais melhor. Não é quanto mais melhor. E esse é um ponto que muita mulher sente usando Monjaro, queda de energia. Porque como você come menos, isso vai acontecer, é normal sentir menos disposição em alguns momentos. Então isso também pode acontecer. E é exatamente por isso que o treino precisa ser mais inteligente e sob medida feito para você, como eu faço com as minhas alunas da consultoria. Você não precisa destruir o seu corpo, você precisa estimular o suficiente para preservar o músculo enquanto você emagrece. Lembra, focando na composição corporal. Isso é a coisa mais importante, é a composição corporal do seu corpo que vai mudar, e não somente focar na balança. Tá, beleza, Bruno, mas vamos lá. Agora eu quero falar de divisão ideal. Qual é a melhor divisão ideal para quem está usando Monjaro? Para a maioria das mulheres usando Monjaro, o melhor cenário normalmente é a musculação, como eu já falei, de 3 a 5 vezes por semana, dependendo quantas vezes você consegue ir, focando principalmente em glúteo, posterior,
quadríceps, costas e ombros. Então isso tem que ser a prioridade de você, porque isso ajuda a criar o formato corporal. Então vai ajudar a manter a firmeza, vai ajudar o corpo a continuar bonito durante o emagrecimento, porque aí você vai conseguir aumentar a massa muscular ou manter a massa muscular enquanto você já está perdendo gordura, porque ela já vai acontecer. E o cardio? O cardio ele vai ajudar, mas ele não pode ser a base principal. Esse é um erro gigantesco. A musculação é a prioridade. O cardio ele entra como um complemento, mas ele pode ser qualquer um. Pode ser a bike, pode ser a esteira, pode ser alguma aula de zumba, ou alguma coisa que você realmente goste e vai conseguir fazer com frequência. E eu quero falar uma coisa muito importante que quase ninguém comenta. Quanto mais rápido você emagrece, mais importante fica para você preservar a massa muscular. Por quê? Porque o emagrecimento, ele muito rápido assim, quando você faz, ele vai aumentar o risco de você perder o músculo junto. E é exatamente aí que muitas mulheres acabam frustradas, porque o peso cai, mas o corpo não ficou do jeito que elas imaginavam. E sabe o que é pior? Muita mulher vai culpar a caneta, quando na verdade o problema foi a falta de estratégia enquanto estava fazendo esse processo. Pensa comigo, duas mulheres usam Monjaro, as duas emagrecem 15 quilos. Uma faz musculação, vai cuidar da alimentação e realmente conseguir preservar a massa muscular, e a outra só emagrece sem estratégia. No final, a balança pode mostrar os números parecidos ali. Agora, no espelho, nas roupas, são dois resultados totalmente diferentes. E isso muda tudo, porque no final das contas, a maioria das mulheres não quer só emagrecer. Ah, eu quero só de sair de 70 para 60. Não é isso. Elas querem realmente se sentir mais bonitas, querem se olhar no espelho e gostar do próprio corpo. Então, realmente colocar uma roupa e se sentir bem. E isso vem muito mais da composição corporal do que simplesmente você vai estar 70, você vai estar 65. Então realmente é muito mais importante a composição corporal. E tem outro ponto muito importante. Você precisa prestar atenção na sua alimentação também. Porque muita mulher usando Monjaro acaba comendo menos proteína do que deveria. Porque vai perder a fome, lógico, só que a proteína ela é essencial para preservar a massa muscular. Então não adianta só reduzir comida. Você precisa garantir qualidade no que você está comendo. Então, treino e alimentação nós precisam andar juntos. Não pense porque você está usando qualquer tipo de caneta que você tem que largar treino e largar alimentação ou fazer um outro mais ou menos que vai resolver. Não vai. Para com isso. Não comece errado porque depois é muito mais difícil você conseguir mudar. E tem um erro muito importante que eu vejo muito acontecer. A pessoa começa a emagrecer e automaticamente começa a ter medo de comer. Ela pensa, se eu comer mais eu vou perder resultado. E aí começa a comer cada vez menos. Só que isso pode piorar muito o seu processo, porque o seu corpo ele precisa de nutrientes para manter a massa muscular. E lembra, sem o seu músculo, se você está perdendo músculo, seu metabolismo tende a desacelerar cada vez mais. Ou seja, a mulher entra num ciclo onde come menos, perde músculo, fica mais fraca, o corpo piora visualmente e depois começa a ter dificuldade para manter o peso. Isso aqui é um problemaço que vai acontecer e já está acontecendo. Pensa comigo, quantas mulheres você já viu emagrecer rápido? Mas depois ficam com a aparência cansada, sem firmeza, com mais celulite, sem definição. Isso acontece muito mais do que as mulheres imaginam. E muitas vezes o problema não foi a perda de peso, foi a perda de estrutura corporal. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. O objetivo não é só emagrecer. Ó, o objetivo não é só emagrecer. O objetivo não é só emagrecer. É realmente construir um corpo bonito enquanto você consegue emagrecer, conseguindo manter a massa muscular. E isso exige estratégia. Agora, outra coisa importante, se você usa um Monjaro e treina, você precisa prestar atenção na sua recuperação. Porque muita mulher começa motivada demais, normal, vai começar mesmo, e aí quer treinar pesado todo dia, também vai para o outro extremo. Uma não quer treinar nada, a outra vai para o extremo do extremo do extremo, aí faz cardio todos os dias, 1 hora, 2 horas de cardio, quer acelerar tudo ao máximo. Só que o corpo também precisa recuperar, principalmente quando você está ingerindo menos calorias. E recuperação ruim pode gerar queda de rendimento, mais cansaço, mais dificuldade para manter músculo e até desânimo de você continuar treinando. Então lembra, treino é treino, descanso também é treino. E lembra também de outra coisa, não significa mais melhor, não significa. Melhor significa melhor. Então o treino tem que ser inteligente, sempre vai ganhar o treino inteligente de exageros, de extremos, de não fazer nada ou fazer muito. E muitas vezes a diferença entre emagreci e amei meu corpo está exatamente na quantidade de massa muscular que você conseguiu preservar durante esse processo. E é por isso que a musculação ela não é castigo, ela tem que ser sua aliada, tem que ser sua melhor amiga, mesmo que você não goste, suporte ela, porque ela é literalmente a ferramenta que ajuda a moldar o seu corpo durante o emagrecimento. E isso aqui tá algo que muitas pessoas, às vezes elas falam, às vezes não falam.
quanto mais bonito você quer que fique o seu corpo, mais importante o treino se torna. Porque emagrecer sem músculo pode deixar qualquer resultado visivelmente pior. Então foca nisso. E pensa numa coisa, se o Monjaro ajuda você a reduzir fome e o treino ajuda a preservar o formato do seu corpo, o que acontece quando você junta os dois de forma correta? É exatamente como eu faço com as minhas aulas de consultoria. E aí é que os melhores resultados aparecem. E são exatamente esses antes e depois que viralizam na internet. Só que ninguém mostra que realmente o trabalho por trás, que é o treino sob medida, é a alimentação organizada, a proteína adequada, o sono, a estratégia, não é somente tomar a caneta. Então não cai nessa ideia de que a caneta faz tudo sozinha, porque não faz. E você vai se arrepender depois. Ela vai te ajudar muito no processo, mas quem constrói o resultado é o conjunto de coisas. E, sinceramente, isso é até bom, porque significa que você ainda tem o controle sobre o seu resultado final. Agora deixa eu resumir tudo para você de forma mais simples possível. Se você usa Monjaro, o melhor treino é aquele que preserva o músculo, melhorando sua composição corporal e vai ajudar você a emagrecer sem perder firmeza. E é por isso que a musculação deve ser prioridade, tanto em casa ou na academia. Não porque você quer virar atleta, mas porque você quer emagrecer mantendo um corpo bonito. E isso muda completamente o resultado final. Agora me responde aqui nos comentários. Você está treinando do jeito certo enquanto você emagrece? Ou só está perdendo peso o mais rápido possível e dane-se o resto? Porque essa resposta pode explicar exatamente o que você está tendo hoje. Então, se esse vídeo já te ajudou, já deixa o seu like aqui e se inscreve no meu canal, porque aqui eu quero te ajudar a emagrecer de forma correta. Você vai mudar a composição corporal de forma correta, sem destruir o seu corpo. Deixa o like aqui.